Oi, meus irmãos! Olha eu aqui de novo. Vim fazer um vídeo tão bonito hoje para vocês. De uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra está na passagem de Esaú. Que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó. Ele vendeu por um prato de lentilha. Está em Gênesis 25, do 29 ao 30. Fala que Esaú veio da caça. Veio da caça, né? E ele estava com fome. Com fome, cansado. E aí seu irmão Jacó, esperto, queria a primogenitura dele, queria ganhar dele queria ganhar dele os bens dele, né? O direito dele de ganhar mais parte da herança, a parte maior da herança. E aí ele fez isso, né? Ele cansado, com fome, falou, aí Jacó falou para ele: olha, se você me der a sua primogenitura, eu te dou. E aí ele vendeu, trocou por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Ele disse: eu estou morrendo aqui de fome, falando que estava morrendo, estava cansado. E vendeu. E hoje eu estava aqui e o Senhor estava me explicando essa passagem e falando no meu coração, né, irmãos? Porque quantas vezes na nossa vida a gente faz isso que Esaú fez? Porque, meus irmãos, ele estava cansado e com fome, quer dizer, todas as coisas dele, do coração dele, de cansaço, de morrendo de fome, coisas da natureza dele. Isso fez com que ele não tivesse controle e vendesse a sua primogenitura, né, por causa de um prato de lentilha. E aí eu fiquei aqui conversando com o Senhor e disse: Pai, quantas vezes a gente faz isso? O Senhor me explicando. Quantas vezes vocês fazem isso? A gente faz porque a gente tem a nossa natureza. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se vê assim. Vamos dizer que a gente se imagine você num lugar assim, sozinho, e um lugar assim, você, num caminho grande, numa floresta, você quer ir encontrar o destino certo, mas você não sabe, porque você está cheio de coisas, de carga, cheio de mala atrás de coisas. E isso é como a nossa vida tá. Muitas vezes, meus irmãos, a gente está cheio de mágoas, de ira, de expectativas nos outros, a gente confia em pessoas, a gente cria expectativas de tantas coisas, de circunstância, né? A gente sente carência, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente quer coisa, a gente quer muitas vezes ser aprovado por pessoas, por circunstâncias, aprovado na escola, na faculdade, em todas as áreas. A gente tem a nossa necessidade, né, do nosso coração, tem que ser suprida, né? E muitas vezes a gente não é suprido. Naquele determinado momento a gente está tão cheio de tantas coisas da gente, no nosso dia a dia, das nossas debilidades, das nossas coisas, que a gente sente, as nossas necessidades, de tantas pessoas que têm tanta necessidade de atenção, de carinho, de aprovação, de uma palavra boa, de um ânimo, de uma aprovação, de ser aprovado, de ser amado, de ser bem visto. E com isso, a gente, quando se sente nesse momento, quando a gente está fraco, quando a gente está nem simplesmente, às vezes, nem fraco, mas com tudo isso que a natureza tem o ser humano, né? A gente tem essas coisas, e aí a gente chega num momento, nesse ponto, que vem aquele prato de lentilha, vem aquele convite, que você está num momento de fraqueza, que você poderia dizer, se você tivesse suprido naquela área, você poderia dizer não. Às vezes vem tantos pratos de relacionamento e você está tão carente naquela hora e que às vezes você se envolve com pessoas que nem eram para se envolver, porque foi o prato de lentilha. Aquele momento foi o prato de lentilha. Aí a pessoa cai naquilo, né? Se vendeu, né, por aquele momento. Às vezes é uma proposta de trabalho.
Você está tão desesperado e quer, né? A gente fica assim, desesperado, está precisando de uma coisa, aí abre uma porta, que às vezes nem é aquilo, uma proposta, que não é nem aquilo que você gostaria, que você queria, mas você está tão desesperado por um momento desse e acaba que cede, pega o prato de lentilha, sabe? Oportunidades que a gente tem, sentimento e coisas que você poderia dizer não, porque você sabe que é errado. E às vezes você diz sim por causa que vem um prato de lentilha naquele momento. A gente quer ser aprovado por pessoas. E muitas pessoas, porque tem aquela necessidade de ser aprovado. Quantas vezes fazemos isso, meus irmãos? Aí a gente pega e faz coisas, se anula a si próprio, para fazer vontade aos outros, para fazer bonito para os outros, se anulando a nós mesmos, se prejudicando a nós mesmos, para fazer bonito para os outros. Pegou o prato de lentilha, comeu. Sabe, meus irmãos? Quantas vezes fazemos isso? Deixamos de fazer coisas que seriam bom para a gente, que seria o certo, para a gente fazer o errado, para ser bonito, porque fulano e ciclano vai achar bom. Aquela pessoa que a gente quer que ela nos veja bem, que seja aprovado por ela, por ele, por alguém, pelo pai, pela mãe. Sabe, meus irmãos? E isso tudo são debilidades que a gente tem na nossa alma. Então a gente se vê naquele lugar cheio de coisas. A nossa vida é assim, meus irmãos. A gente está cheio de coisas da gente, de histórias que a gente já viveu, de cicatrizes. Muitas vezes pessoas têm raízes de amargura, de ódio, de rancor, de traumas, sabe? De traumas de infância, de traumas de pessoas atualmente, de relacionamentos, tantas coisas frustradas. Aí chega uma pessoa, às vezes numa vida emocional, você é carente. Você sente uma carência dentro de você. Nós todos muitas vezes somos assim, né, meus irmãos? Sentimos uma carência, queremos ser amados de qualquer jeito. E muitas vezes sentimos aquela carência tão grande, aí vem uma pessoa do nada, um prato de lentilha, que não tem nada a ver com a história e fala, vai querer suprir aquela sua carência, aquele determinado coisa que você está querendo naquela hora. E aí é um prato de lentilha. E quando a gente pega esses pratos de lentilha, meus irmãos, porque a nossa vida é cheia de debilidade, cheia de carência, a gente olha e vê que a gente muitas vezes, como ele, se arrepende. Porque ele estava sabe como é que ele estava, Esaú? Com fome e cansado. Isso é o quê? Isso quer dizer o quê? Coisas da própria natureza. Muitas vezes a gente está com fome, muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está querendo ser amado, muitas vezes a gente está querendo ser aplaudido, muitas vezes a gente está querendo ser reconhecido, muitas vezes a gente quer, né, que as coisas dê certo no trabalho, no relacionamento, no amor, na vida, em todas as coisas. A gente tem as carências, várias áreas da nossa vida que, de várias circunstâncias, a gente sente aquelas debilidades todas. E aí que é o problema. É que várias vezes a gente olha e vê que a gente recebe tantos pratos de lentilha. Sabe, meus irmãos? E aí a gente muitas vezes, depois que supre ali aquela necessidade momentânea, a gente vai ver para que foi que eu comi esse prato de lentilha. Essa bendito prato de lentilha, para que eu comi. E é assim, meus irmãos, que acontece. Aí o Senhor me levou a um versículo que está no Salmo 51, que é quando Davi faz o Salmo 51, que é bem conhecido, que a gente sabe, que ele peca, e aí ele pede perdão ao Senhor. E aí o Senhor me mostrou uma palavra que foi o mais que meus olhos foi para ali. Porque a gente peca sempre, né? E a gente sempre está com essas debilidades no nosso coração. A gente tem que estar ligado se a gente vai querer o prato de lentilha para suprir essas momentâneas necessidades. Esses vazios, essas expectativas que tem dentro da gente. E aí o Senhor falou para mim essa passagem que ficou marcado no meu coração. E destacou bastante. É no Salmo 51, no número 9. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria.
em mim um coração puro. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que o nosso coração pode ser que esse que está aqui dentro, está enganoso, cheio de mágoas, de tristezas, expectativas, necessidades para ser suprida. Normal. Tem tantos erros, frustrações, mágoas, rancores, coisas inacabadas para ser resolvida. Tantos vazios, tantas decisões para ser tomada, tanto atalho que a gente segue, depois a gente quer ir para o caminho certo, mas só Deus para guiar. E aí a gente pede ao Senhor para Ele criar em nós, porque esse coração que está em nós, ele não está puro. Sabe? Essa circunstância, quando a gente se sente assim, a gente tem que falar, Pai, cria em mim um coração puro. Um coração puro, meus irmãos. A gente tem que todo dia chegar na presença do Senhor, quando a gente sentir a fraqueza, a debilidade, quando a gente quer ser aplaudido, quando a gente sente carência emocional e física, e todo tipo, a gente tem sempre tantas debilidades que a gente quer ser suprido, que a gente quer organizar na nossa vida. Então a gente não busca nos pratos de lentilha, porque depois a gente vai se arrepender. A gente fica esperto nas nossas carências, nos nossos anseios, a gente tem que ficar bem esperto, meu irmão. Quando a gente tem isso, que a gente tem sempre isso, a gente olha assim, olha quando vem aquele prato de lentilha, que vai suprir momentaneamente aquela minha necessidade, eu vou dizer não. Sabe o que é que a gente faz? A gente corre pro pé da cruz. A gente corre para Jesus, meus irmãos, sabe por quê? Porque Ele que vai criar em você um coração puro. E depois Ele fala que renova em mim um espírito inabalável. O nosso espírito já está lá, mas ele tem que ser renovado, meu irmão. Ele tem que ser renovado, esse espírito tem que ser renovado para ele ficar inabalável. Porque quando vier essas coisas, você vai estar firme. Eu e você vai estar firme. Eu e você vai estar forte. E vai chegar com um coração puro. E vai dizer não. E vai estar ali com um espírito inabalável. Um espírito inabalável, meus irmãos, é quando a gente tem a confiança. Que a gente sabe, que a gente bem sabe que o Senhor vai suprir essa necessidade, que não vai precisar eu me submeter a comer o prato de lentilha. Mesmo que eu esteja cansada e com fome, mesmo que você esteja cansado e com fome, sofrendo, chorando, querendo ser suprido nessa carência, nessa área, em várias áreas. A gente chega na presença do Senhor e fica esperto, que os pratos de lentilha sempre vêm. Sempre. As oportunidades, meus irmãos, vêm sempre para a gente querer, para a gente sair da presença do Senhor, para a gente ser esculhambado, para a nossa vida ter motivo e ser esculhambada. Realmente é isso. Os pratos de lentilha vêm. Momentaneamente a gente acha assim, agora pronto, já estou suprida nessa área. A gente fica todo feliz, né? Mas isso aí, meu irmão, é um redondo engano. Entendeu? Então, que a gente hoje ore ao Senhor, cria em mim, Pai, um coração puro. Porque esse coração que está sofrido, que está triste, magoado com alguém, sabe? Esperando pelos outros, a gente sempre espera a expectativa, a gente sempre coloca os nossos olhos, espera as nossas alegrias e reconhecimentos e que a gente seja suprida na nossa vida. A gente sempre espera de pessoas, isso é o problema de todos nós. São cisternas rotas. Uma cisterna que está rota, que está cheia de buraco, ela não fica com água lá dentro, né? Ela sempre vaza, não é assim? Então, nós muitas vezes fazemos assim. Quando a gente confia em fulano e ciclano, daqui a pouco fulano e ciclano, sumiu, voou e passou. E aí? E você se decepcionou, claro, porque você vai botar sua confiança em cisterna que não retém água. Mas em Jesus a água é permanente, é para sempre. Ele nunca nos desampara, ele nunca nos deixa, nunca decepciona. Sabe, meus irmãos? É um desafio. Sabe, porque é natural do ser humano sempre colocar expectativa em coisas, em pessoas. A gente tem essa mania sempre, porque a gente não vê Deus, né?
A gente não vê ele é invisível. Então, quando a gente aprende, quando a gente sabe, a gente aprende isso, que sabe mesmo, que é ele que vai suprir, a gente tem essa confiança, a gente aprende isso dentro da nossa alma, a gente vai ter a certeza que todas as lentilhas vêm, os pratos vêm, momentaneamente para suprir aquela carência que a gente quer que seja rápido, né? Como o Esaú estava morrendo de fome e cansado, ele queria comer logo, mas ele não pensou que depois que ele comesse e ele fosse se lembrar que a barriga estivesse cheia, por que foi que eu fiz isso? Quantas vezes a gente faz isso, né, meus irmãos? Depois que a gente diz, eu não vou fazer isso, depois que a gente faz, porque estava com a fome, porque estava querendo resolver logo, porque não sei o que, depois a gente fala, por que foi que eu fiz isso? Para que foi que eu fui fazer? É como Esaú. Sabe, meus irmãos? E é muito lindo isso. Porque em vários momentos, se a gente parar para observar, a gente se encontra nessa estrada com vários caminhos, com vários atalhos, com várias árvores, com vários... Esse lugar é onde a gente tem que buscar a nossa direção certa. E a gente está cheio de coisas da gente, da nossa vida, do passado, de coisas que a gente já viveu, de experiências que a gente aprendeu, de marcas que a gente que colocaram em nós, que a gente mesmo aprendeu e passou. Porque a gente, quando aprendeu, um exemplo para você saber o que é, quando a gente andou de bicicleta, tem pessoas que têm aquela marca no joelho, quem não tem? De marcas que ficou no corpo que nunca mais vai sair. É a mesma coisa, a gente passa por tanta experiência na nossa vida, de todas as áreas, que a gente fica cheio de marcas. E às vezes essas marcas, sabe, nos impedem de ter outras oportunidades. Tem gente que andou de bicicleta e caiu e não quer nunca mais andar. Tem gente que teve um relacionamento e nunca mais quer ter de novo. Tem gente que confiou em fulano, nunca mais quer confiar. Tem gente que diz que mulher é tudo igual e nunca mais acha que é diferente. Pessoas que acham que uma pessoa errou uma vez vai errar sempre. Nós somos assim. Sabe, meus irmãos? Isso é a realidade da gente, do ser humano. Mas que a gente pare para pensar, hoje, que você pare para pensar, que você reflita, que você tenha decisão. Eu e você temos essa decisão, todos os dias. Porque nossa vida, todos os dias, a gente tem expectativas, a gente quer resolver coisas, a gente quer ser suprido de coisas. A gente tem insatisfações dentro de nós, de todos os tipos. Todos os tipos. E ninguém vai suprir suas necessidades perfeitamente, meus irmãos. Eu te digo logo de cara. Ninguém. Porque sempre você tem a sua maneira, tem seu jeito, você quer ser suprido dessa necessidade. Eu e você queremos em todas as áreas da nossa vida ser suprido, mas nem todas as pessoas vai suprir a sua expectativa. Não vai, sabe? É assim. Mas o nosso Deus, que é o nosso Criador, ele sempre sabe, ele sempre supre, ele entende de tudo. Ele entende as emoções, ele sabe onde doeu, ele sabe o que foi, sabe? E ele nos ajuda. Por isso, meus irmãos, que hoje, eu e você, sempre na nossa vida, quando a gente vê, olhar, hoje mesmo que você vê, a expectativa que você tem, a coisa que você tem que resolver na sua vida, sabe? Não espere, sabe, das pessoas que vai te suprir nada. Espere em Deus. Ora, vai pro joelho, senta, fica de pé, como queira, deita orando, ora deitado. De qualquer jeito. Mas ora, meu irmão, e pede a Deus, Pai, cria em mim um espírito, um coração puro. Pede ao Senhor para tirar todas as marcas. Quer dizer, a marca fica. Mas a dor daquela queda, daquele desapontamento, daquela frustração, ela tem que ser curada. Porque a dor que você caiu há 20 anos atrás, que você caiu na bicicleta, já passaram o mertiolate, já passou a dor. Você não sente mais a dor que você pega ali, né? Então tem que ser assim em todas as coisas. Eu e você não tem que sentir aquela mesma dor. A gente não pode, porque isso impede da gente viver o curso normal, né? Que você olha para o Senhor hoje e diga, Pai, cria em mim, cria um novo coração, um coração puro, cria. Tira esse coração, Pai. Essas coisas que está dentro de mim, de você, renova, retira
essas tristezas, esses rancores, essas mágoas, essas dores, esses desapontamentos, essas frustrações, esses dissabores, essas falsas expectativas. Tira isso de mim, meu Senhor. Renova, me dá um coração puro, porque um coração puro, meu irmão, é Deus que habita, Ele limpa e é tão bom. Sabe de uma coisa, meu irmão? Que eu, todos os dias e cada dia mais eu me convenço na minha vida, é que a coisa mais importante da nossa vida é ter um coração puro. Porque essas tanto de tralha que a gente carrega todos os dias, e todos os dias chegando mais, a gente sendo refém das pessoas, sendo refém de palavra de alguém, de calúnia de um, de não sei o que do outro, de tantas coisas, e a gente faz os outros de refém também. Isso nos enche causa um tamanho de um lixo, uma mochila grandona nas costas que a gente carrega. E eu não tô afim de carregar isso, não quero. Eu quero um coração puro, limpo, ó, perfeito para o Senhor orientar a minha vida. Que essas tralhas só estraga a nossa vida, meus irmãos. Um coração puro é a riqueza maior da nossa vida. É a gente ter uns olhos puros, um coração puro, da gente ser perdoador, ser bendizente, saber amar, saber olhar com paz, com harmonia para as pessoas. Isso é o mais importante. E um espírito inabalável. Pode cair uma bomba que você não está nem aí. Se o irmão pisou no seu calo, você diz, pisa aqui no outro, por favor. Não eu não de cá, pisa aqui também. É assim, meu irmão. Um coração puro e um espírito inabalável é uma coisa que a gente tem que buscar, como busca ouro, como busca água na fonte, que água viva que não seca. Entendeu, meu irmão? É a coisa mais importante, porque viver cheio de tralha e o povo jogando mais lixo dentro e a gente acumulando isso tudo, um coração que não é puro, só prejudica a nossa vida, sabe? Que hoje você ore, que hoje você diga não aos pratos de lentilha, porque sempre vem, toda hora chega um pratinho pra gente. E a gente diz não, porque essa necessidade que você tem e que eu tenho, essas coisas que nós temos sempre, tem que ser suprida. E na hora Deus vai dar o escape, na hora Deus vai suprir a sua necessidade, mas quando você orar. Porque quando vinha um prato de lentilha, você está cansado, com fome, que vinha, que você quer resolver aquilo, tem que ser agora. Você fala, não tem que ser agora não. Eu vou orar. E o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai suprir minha necessidade, o Senhor Jesus vai limpar o meu coração. É assim, meu irmão. Ele vai te dar um coração puro. Ore hoje, como eu orei, e como eu oro agora, e oro sempre, e vou orar sempre, em nome de Jesus. Me dá um coração puro, Pai, porque esse coração cheio de bagaceira, coração maligno e enganoso, eu não quero. Quero não. Quero um coração puro. Que essa seja a sua oração, meu irmão. E um espírito inabalável. Renova, porque o espírito já está dentro, né? Renova, ele fala, renova em mim o espírito inabalável. Mas a gente só tem um espírito inabalável quando o coração é puro. Porque começou aqui, cria em mim um coração puro. E depois ele dá o espírito inabalável. É uma coisa de cada vez, não dá para pular a etapa, não. Entendeu, meu irmão? Que a gente se concentre em limpar o nosso coração. Em nome de Jesus. E não queira as lentilhas, os pratos que vier. Porque isso vai ser somente momentaneamente. Depois a gente vai se arrepender. Como Esaú se arrependeu. Pense nessa palavra, em nome de Jesus. Receba, medite e vigie. Porque sempre pratos vêm. Mas vai ser rapidinho e depois você vai se arrepender. Mas orando e o Senhor curando o seu coração, você vai ter um coração puro. Ó, coisa linda. Coisa maravilhosa ter um coração puro, meu irmão. Coração puro. Isso é o que importa nessa vida. Porque de tralha que a gente já carregou e que o povo quer jogar de lixo, seu coração, sua mente não é depósito de lixo. Seja livre de você mesmo. Seja livre das suas bagagens. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus.